Por trás de cada herói popular que luta pela justiça e protege o indefeso, sempre há uma história real, e a do Zorro não é exceção. E se o mito se baseou em um caso verdadeiro, que culminou em 1818, com a libertação de centenas de índios, prisioneiros em San Carlos de Monterrey, na Alta Califórnia, por parte de um mascarado que, espada em mão, venceu muitos impiedosos, deixando um legado eterno. Em uma história fabulosa que vai te comover até as lágrimas. Fique comigo. Prometo que não vai se decepcionar porque eu sou o documentarista. E esta é a história real por trás do Zorro. Antes de mais nada, me diga se você se lembra como se chamava o cavalo do Zorro e com quem você assistia a série. Zorro, lançado em 1957, segue as aventuras de Dom Diego de la Vega, um jovem nobre que retorna à Califórnia após estudar na Espanha. Ambientada no início do século XIX em Los Angeles, sob domínio espanhol, a história gira em torno da vida dupla de Diego, um homem aparentemente passivo e culto, mas que secretamente se transforma no Zorro. Um justiceiro mascarado que defende os pobres e oprimidos do abuso das autoridades, especialmente do comandante Capitão Monastério. Agora preste atenção porque vou te contar a história de Juan de Flores, o primeiro e verdadeiro Zorro que inspirou a lenda. Naquele verão de 1803, Juan de Flores e seu primo Manuel queriam libertar um cavalo preto do maltrato de Paco Torres, seu cruel dono, que o espancava o tempo todo. Ambos tinham 11 anos e já estavam prestes a entrar no estábulo, mas ocorreu o desastre. O potro indomável, chamado Noite, estava inquieto. Quando entraram para libertá-lo, não perceberam que Paco estava lá com um grande bastão na mão. E surpreendeu Manuel, que recebeu um golpe tão violento que caiu com o pescoço esmagado, sem conseguir respirar. Juan mostrou de que madeira era feito. Pegou uma pá do chão e, coberto de raiva, enfrentou o maldito Paco, que era o dobro da sua altura e peso. Tanta raiva carregava que desviou do seu golpe e devolveu 5 golpes com a pá até quase matá-lo. Mas outros 2 apareceram e o menino pediu ajuda a Deus. Os caminhos do Senhor são misteriosos, porque mal terminou de sussurrar: Jesus meu, proteja-me e permita-me salvar meu primo. Noite, o potro indomável quebrou as portas do estábulo e atacou os homens, deixando-os inconscientes. Juan, desesperado, carregou Manuel, que já não respirava, em seu ombro. O bravo cavalo, ao notar sua coragem, se inclinou e permitiu que eles subissem. E assim, segurando seu primo sobre o potro, chegaram às terras do Dr. Manuel. Ele se salvou, mas perdeu a capacidade de falar. Juan, chorando de raiva, disse: Esta noite vou entrar como uma raposa naquela propriedade e prometo que esses malditos vão pagar. Nunca mais vão querer maltratar alguém lá dentro. Já verás o que farei com eles. Mas Manuel, que sempre foi o mais religioso dos 2, escreveu sua resposta em um papel e entregou a ele. Juan, eu não quero vingança. Prometa aqui que enquanto eu viver, você será a voz que perdi, uma que fale de perdão e não de morte enquanto eu viver. Você vai manter bem escondida essa raiva que te domina quando vê a injustiça, Juan. Derramou uma lágrima, comovido pelo coração de seu primo, e respondeu: Eu prometo, querido Manuel, você realmente é um santo. Enquanto você viver, não deixarei a fúria me dominar. O pai de Juan, que também estava encarregado de Manuel, decidiu enviá-los imediatamente para a Espanha.
Ele não queria correr riscos. Se alguém os acusasse, eles poderiam ser condenados. Não havia piedade para as crianças naquela época e lugar. Assim que chegaram ao velho continente, ambos se inscreveram em aulas de esgrima, equitação e luta. Dispostos a retornar um dia como os heróis invencíveis que sempre sonharam ser. Juan se tornou campeão aos 15 anos e era tão belo que as damas de a boa sociedade o cobiçavam. Até que um namorado ciumento o desafiou para um duelo. Naquela noite, logo no início do combate mortal, Juan percebeu que não iria perder. Havia uma enorme diferença no domínio da espada e ainda mais na confiança. O pobre noivo, ciumento, estava pálido, enquanto ele sorria calmamente. Com gestos, seu primo implorava para que ele não machucasse o jovem. Para si mesmo, Juan pensava, eles vão fazer Manuel um santo algum dia? Ele sempre deseja o bem, até mesmo aos inimigos. Juan apagou a ira do seu coração, ouviu Manuel e desarmou seu oponente com um movimento rápido. Mas em vez de matá-lo, fingiu uma dor no braço e suspendeu o duelo, salvando a vida do adversário ocasional. Aquele ato de honra e bondade comoveu um homem que observava o duelo das sombras e seguiu com ainda mais interesse a cena. Quando 12 soldados espanhóis cercaram os primos e tentaram prendê-los por perturbar a paz do local, então o estranho saiu das sombras e ordenou aos soldados: "Deixem esses jovens e saiam daqui." Pela cara de aterrorizados com a qual fugiram. Ao ver este homem mais velho, vestido de preto e com espada em mãos, entenderam que se tratava de alguém com fama de perigoso e estavam certos. O velho se apresentou como Dag Manian, o fio armênio, e contou a eles que havia sido instrutor de artes da guerra em vários reinos, e ensinava a filosofia de vencer ainda antes de travar a batalha. E que se aceitassem as regras, ele os transformaria em armas mortais. Juan de Flores perguntou-lhe: "Diga-me, senhor Tasmanian, o que espera obter de nós dois em troca de suas valiosas lições?" O mestre respondeu: "Olha, eu estava espionando vocês para saber se eram dignos ou se eu tinha que procurar alguém mais que seja da região da Califórnia. Verás, tenho informações de que um capitão de sobrenome Iglesia se instalou lá e planeja se tornar um vendedor de escravos. Prometeu que em 2 anos traria povos inteiros embarcados contra a sua vontade, principalmente índios. Você já viu um navio negreiro alguma vez? Eu libertei um. E não há nada pior do que ver mulheres e crianças amarradas a um navio que está afundando, de modo que a única maneira de salvá-los é antes de embarcarem. Mas estou doente, sei que vou morrer em breve, então preciso ensinar o que sei a outra pessoa." E colocando a mão no ombro de Juan, ele disse: "Vou transformá-lo em um fantasma da escuridão, em um mito. O que vou te ensinar é uma disciplina letal e proibida baseada na verdadeira habilidade. E dirigindo-se a Manuel, ele disse: "E você, vou transformá-lo em um lutador corpo a corpo, sem armas. Você aprenderá comigo como se tornar mais forte e dominar com seus braços os oponentes de maior tamanho. Eu prometo que se aceitarem as regras, daqui a 1 ano, ninguém poderá com vocês." Manuel fez sinais para Juan e o jovem perguntou: "Diga-nos as regras e terá nossa resposta. Eu aviso que prometi ao meu primo que enquanto ele viver, nunca me verão dominado pela bravura do ódio." O armênio respondeu: "Por isso mesmo você é perfeito para essa missão. As 3 regras que tenho são simples. Nunca machuque um inocente e apenas o justo e necessário aos malvados. As armas são desembainhadas nesta ordem se você quer vencer a injustiça. Primeiro, eles devem pegar um pão, depois um livro e, por último, a espada.
3. Afastem-se dos canhões, acreditem em mim, eu pensava que era invencível. Mas ninguém pode desviar um canhão com a força de seus braços, a menos que seja um santo. E vocês serão homens perigosos, sim, mas simples homens. Se aparecer um canhão, fujam, olhem bem para mim. Um maldito escravista preferiu matar a todos a tiros de canhão antes de se render, e eu era orgulhoso demais para sair do caminho. Agora só me resta um pulmão, com o qual tenho dificuldade para respirar. Ambos aceitaram apenas um ano depois. Juan era tão habilidoso que podia lutar no escuro, desarmava um profissional em apenas 3 movimentos e os menos virtuosos em 2. Enquanto Manuel era capaz de derrubar facilmente um homem com o dobro do seu peso e deixá-lo fora de combate em alguns segundos. Mas a saúde do armênio piorava dia após dia. Assim como ele havia dito, ele morreu. Deixando uma carta para os jovens, João a leu com emoção. Sob minha cama há um quarto secreto. Durante a noite, coloquem as máscaras que ele deixou e protejam os necessitados. Parem o capitão Iglesias antes que seja tarde demais. Naquele porão havia uma espada de forja magnífica e um traje completamente preto, máscara, capa e chapéu para Juan, enquanto para Manuel haviam deixado uma máscara prateada. Dias depois, os primos retornaram à Califórnia. O pai de Juan faleceu antes de eles chegarem, então o garoto com 16 anos teve que assumir a enorme fazenda que herdou. O capitão Iglesias, comandante da cidade, não compareceu ao funeral. Ele só voltaria na primavera com uma guarnição de soldados espanhóis para fortificar a região. Porém, logo surgiram problemas. Tudo começou quando descobriram que Paco Torres, o malvado que havia batido em Manuel quando eram crianças, açoitava os índios de sua plantação, apenas por diversão. E como se precisasse de um sinal dos céus. Noite. O cavalo que haviam libertado apareceu na fazenda junto com uma égua branca. Os jovens agradeceram a Deus e, vestidos com as roupas que o armênio havia feito para eles, partiram para as terras do malvado Paco e seus homens. Juan o encontrou batendo em um pobre índio e seus filhos que acusavam de ter roubado pão. Não importava o quanto o bom trabalhador implorava. Eles o haviam amarrado junto com as crianças para açoitá-los, mas uma voz forte foi ouvida nos telhados. Se quiserem viver, será melhor que os libertem imediatamente, cavalheiros. Os homens olharam para cima e lá estava ele, sob a luz da lua, com sua capa preta ao vento. Os dentes brancos do sorriso de Juan cortaram a escuridão, arrepiando os malfeitores que se perguntaram: quem diabos enfrenta uma morte certa? Com aquele sorriso, Paco Torres gritou: quem é você que vem às minhas terras como uma raposa na noite? Aqui tenho 10 homens armados. Se você rir, matem-no. Matem a raposa que se enganou de galinheiro. Mostrem-lhe que aqui não há galinhas. E ali, sob o olhar dos camponeses, começou a batalha. Juan saltou do telhado dando um chute voador que deixou um fora de combate. Do chão, ele cortou as pernas dos 2 que chegaram primeiro e se levantou girando para enfrentar os 3. Ao mesmo tempo que em poucos movimentos acabaram desarmados e com feridas em ambos os braços. Paco usou um rifle curto para atirar nele, mas com graça. O mascarado desviou a arma a tempo usando a ponta de sua espada e o tiro atingiu a casa. 2 dos homens correram para a armaria para trazer mais rifles carregados, mas nunca voltaram. Dentro da propriedade, eles se depararam com Manuel, que, usando sua máscara prateada, estava esperando para derrubá-los no chão e colocá-los para dormir usando apenas seus fortes braços. Em 10 minutos tudo havia terminado, os malvados estavam amarrados e os camponeses gritavam: Zorro, Zorro, viva o Zorro!
A fama do bandido mascarado foi tal que em toda a região se falava apenas dele. Noite após noite, onde houvesse injustiça, ele aparecia e ninguém mais ousava maltratar os humildes. Até que o malvado capitão Iglesias retornou com muitos soldados espanhóis e 4 jovens índias. Os do exército entravam e saíam da cidade, mas não se via as mulheres em lugar nenhum. Semanas depois, Juan organizou um jantar em honra ao capitão para obrigá-lo a sair de sua residência. Naquela noite, encorajado pelas delícias culinárias e o álcool, o capitão Iglesias se vangloriava de ter um plano ambicioso, dizendo aos presentes: "A primeira coisa que vocês devem saber é que não deixarei nenhum índio na região. Também levarei os preguiçosos da cidade ou juro que os matarei a chicotadas. Precisamos limpar essas terras de indesejáveis e pretendo começar por esse tal de Zorro." Desafiando-o para um duelo, Juan o interrompeu e, fingindo inocência, disse a ele que todos aqui me conhecem e sabem que meu primo Manuel e eu nos mantemos longe da violência. Temos mais interesse em bom vinho e música do que em qualquer outra coisa. Mas você, capitão, que é um homem tão corajoso, não acha melhor deixar o chicote descansar e alimentar os famintos em vez de açoitá-los? Talvez, se você se mostrar generoso e amável, evitará que esse malfeitor da raposa reapareça. Dizem que ninguém o supera com a espada. O capitão Iglesias olhou para ele como se fosse uma barata por alguns segundos e então soltou uma gargalhada. Ele se aproximou com uma taça na mão e brindou com o jovem, dizendo: "Dom Juan de Flores, eu sei tudo sobre você, garoto, e sobre seu primo mudo. Deixe esses assuntos para homens de verdade, continue com suas canções e não se preocupe com nada. Vou colocar ordem em San Carlos de Monterrey." Manuel apareceu sorrindo e discretamente deixou cair uma nota na mão de seu primo que dizia: "Já voltei da residência do capitão. O maldito tinha amarradas em seu porão 4 índias, jovens muito espancadas, mortas de medo. Estão livres e estão agora em nosso estábulo, não param de tremer. Ouça-me, Juan. Sei que isso vai te enlouquecer, mas lembre-se que enquanto eu viver, você prometeu. Nada de fúria ou vingança, primo." Os olhos da raposa ficaram negros de raiva. Ele apertou os dentes e olhou para o capitão que sorria. Conversando com 2 cavalheiros, caminhou ao lado de Manuel até o estábulo. Abriram a porta secreta e lá estavam as 4, gritando de terror. Uma delas explicou a Juan que eram da tribo Esselen. Os primos estavam prontos para colocar um ponto final nesta barbárie. Um vestido de zorro e o outro com máscara prateada. Todos saíram para ver de onde vinham esses gritos e lá o encontraram. O zorro, com sua capa ao vento, sob as estrelas, era uma autêntica imagem de heroísmo. Ele tirou sua espada e disse: "Capitão Iglesias, torturador de mulheres e crianças, me procurava, pois aqui estou, covarde." O capitão começou a agitar sua mão e correu gritando: "Você está preso em nome do rei! Lanceiros a ele!" Mas os soldados que o haviam acompanhado estavam desmaiados entre a cozinha e a sala. Manuel os havia jogado contra o chão. No pátio, o combate foi breve. A espada do capitão voou pelos ares e a raposa deu-lhe um certeiro chute giratório, sentando-o contra o chão. Nosso herói tinha a vida do maldito em suas mãos e por Deus que desejava matá-lo. Mas Manuel fez-lhe sinais e ainda bem que não lhe atravessou a garganta, porque o muito covarde gritou: "Deixe-me ir! Ou 100 pessoas que tenho trancadas morrerão, se eu não voltar meus homens as matarão, eu não minto." A raposa confiou nele de imediato e sacou sua espada. Espantado com a crueldade do capitão, ele deixou o malfeitor se afastar a cavalo. Mas é claro que o seguiram, e depois de 1 hora de cavalgada, o viram entrar em uma construção nova, uma espécie de barraca vigiada por dezenas de soldados. O capitão pediu que abrissem as portas e uma vez que entrou, começaram a fechá-las.
A raposa, cavalgando à noite a máxima velocidade, entrou enquanto ainda estavam abertas e se jogou sobre igrejas até rolar pela areia que cobria o interior daquele lugar tenebroso. As chamas iluminavam cerca de 30 lanceiros que os cercavam e mais de 100 índios presos por grossas correntes. O capitão, derrotado e com a espada de Juan no pescoço, apontou um molho de chaves que pendiam alto em uma das paredes e gritou: "Você pode tentar salvá-los com essas chaves ou pode fugir conosco. E você aprenderá que você e eu não somos tão diferentes. Canhões! Acendam os canhões e atirem nos índios." E com horror, a raposa viu que os lanceiros saíram correndo e 2 enormes canhões que apontavam para os pobres prisioneiros foram acesos com um pavio lento, não mais de 2 minutos, e ali não ficaria ninguém para salvar. Juan sabia que o final era inevitável, a menos que saísse correndo. O armênio estava certo quando disse: "Afaste-se dos canhões. Ninguém pode desviar um canhão com a força de seus braços, a menos que seja um santo." Mas os rostos e os gritos dos índios eram tão angustiantes que a raposa soltou o capitão. Igrejas e, em vez de escapar, sob as chaves da parede e começou a abrir os cadeados. Mas Iglesias esfaqueou-o pelas costas traiçoeiramente e começou a rir às gargalhadas enquanto fugia gritando: "Maldito idiota, você poderia ter escapado!" A raposa levantou-se com dificuldade, sangrando muito pela ferida, mas seus olhos estavam seguindo aquele pavio aceso que entra no canhão. E então é o fim. Mas Manuel, com sua máscara prateada, apareceu imediatamente. Juan grita não, mas o primo escolhe não ouvi-lo e, com a enorme força de seus braços, começa a girar um dos canhões apontando para o outro e... O ruído bestial, a nuvem de fumaça e os escombros fazem todos caírem no chão. Ao se dissipar, eles o veem. O corpo destroçado de Manuel jaz inerte. Mas ele conseguiu. Fez com que um dos canhões atingisse diretamente o outro, salvando todos os inocentes. Os lanceiros e o capitão retornaram. Eles se perguntaram como é possível que um único homem pudesse mover o canhão. A raposa, totalmente em choque, gritou para eles com os dentes cerrados: "Apenas um verdadeiro santo poderia fazer isso. Não deveriam tê-lo matado. Olhem para ele lá, seus malditos. Não deveriam ter desencadeado minha fúria." O capitão disse sorrindo: "Do que você está falando, somos 30 e você é apenas um." Mas o sorriso se apagou quando a raposa pegou uma corda do teto, cortou o contrapeso e voou pelo ar segurando a corda, para dar um salto mortal e cair atrás deles bem ao lado da porta. Porque o sorriso desapareceu de seus rostos, porque pensaram que ele iria fugir. No entanto, com uma expressão de raiva no olhar, ele fechou as portas atrás dele, deixando todos dentro, e disse: "Vocês não deveriam ter despertado minha fúria. Em guarda!" E com fortes movimentos de espada, ele foi desarmando todos e cada um dos lanceiros aterrorizados com tanta facilidade que muitos jogavam suas armas no chão e se rendiam. Nosso herói estava realmente irritado e realmente desejava cortar a cabeça deles. Mas de relance, ele viu que os índios se livraram das correntes e lutaram ao seu lado, derrubando o resto com facilidade, deixando um círculo para o confronto final entre o capitão e o Zorro. Iglesias tentou atacar à distância jogando uma lança, mas Juan a desviou. E em um momento rápido cortou-lhe a mão inteira e... atravessou a espada no pé dele, deixando-o pregado ao chão, entre gritos. Por que ele não o matou? Ninguém sabe. Talvez porque o santo de Manuel não teria gostado.
Juan de Flores e seu primo impediram que centenas de índios fossem escravizados naquela noite. O capitão Iglesias, mutilado e gravemente ferido, jurou vingança, mas morreu poucos dias depois, assassinado por um de seus soldados. O corpo de Manuel foi adornado e sepultado em segredo pelas índias que ele havia libertado. Juan presenteou-lhes a máscara prateada e a sua própria, dizendo-lhes: voltem para suas terras, senhoritas, e contem o que viram. Lamento não poder acompanhá-las, mas o capitão Iglesias olhou para as costas, e já sinto a ardência. Muito em breve eu também morrerei. A lenda diz que Juan de Flores foi salvo pelos remédios das tribos e viveu entre eles. Que sua máscara e espada foram dadas a um homem valente chamado Joaquim Murrieta. Em 1850, até a data houve mais de 6 diferentes Zorros e em breve haverá outro também. Talvez seja você. E o que aconteceu com a máscara prateada de Manuel? Depois mais de um século, sendo venerada pelos descendentes do Zezelém como uma relíquia sagrada, a guardiã dessa peça conheceu um homem de igual coração, dignidade e heroísmo que Manuel a presenteou para ele. Era um lutador chamado Rodolfo Guzmán Huerta que, ao colocá-la, sentiu esse poder que vem dos céus. Desde aquele dia de 1942, passou a ser conhecido como El Santo, e é o herói máximo de milhões de pessoas ao redor do mundo que o viram demonstrar seu valor, tanto dentro quanto fora do ringue. Dizem que o homem bom não teme a escuridão, mas o injusto treme diante das sombras. Por quê? Porque ao cair da noite ele vem. Por quê? Em seu corcel, quando a lua surge, aparece o valente raposo, e o homem do mal ele saberá punir, marcando a seta do raposo. Sou documentarista e isso foi A Lenda do Zorro.